A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 34, Diná desflorada. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Aveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Então nós vimos aqui que Diná era filha de Leia com Jacó. E ela foi aqui, ver as filhas da terra. Então ela chegou naquela terra, novidade para ela, Siquém. Jacó ele tinha que ter ido para Betel, onde ele fez um voto com o Senhor, que ele daria o dízimo de tudo que ele tinha prosperado, que Deus tinha dado para ele. Só que Jacó, por ter passado muitos anos do seu voto, do seu acordo que ele fez com Deus, ele esqueceu. Ele foi para Siquém. E nessa terra tinha um povo lá. Ele fez sua tenda lá e fez a sua morada lá. E a Diná, ela foi ver as filhas da terra. Ela foi conhecer, fazer amizade. Aqui nós temos que ter sabedoria. Primeiro, a lição que fica para nós é obedecermos a palavra de Deus, Se você fez algum acordo com Deus, se você fez uma oração, um voto, pague ele. Anote em algum lugar para se passar muitos anos, você não se esquecer, para que você possa pagar o seu voto. Porque Deus dá muito valor à palavra dele e dá valor para a nossa palavra. Como ele cumpre a palavra dele, ele quer que nós também cumpramos a nossa palavra. Que sejamos honrados diante dele. E Jacó, por se passar muitos anos, ele esqueceu e foi para Siquém. E chegando lá, era uma terra estranha, tinha novas pessoas, Diná foi fazer amizade. Nós que somos pais, devemos conhecer bem as amizades dos nossos filhos. E principalmente, se você está numa terra nova, você não pode deixar sua filha andando sozinha por aí, certo? Diná era uma mulher honrada, ela era virgem ainda. E ela foi conhecer as meninas daquela terra, ver os costumes delas, fazer amizade. Então, a primeira coisa que Jacó deveria ter feito lá é falar, orientar os seus filhos. Olha, não andem sozinhos, estamos em terra estranha. Aqui pertence ao povo de Siquém, de Amor. Então, vamos primeiro nos estabelecer aqui. Depois que a gente tiver um tempo aqui, que a gente conhecer bem esse povo, a gente pode ter amizade com eles. Mas por enquanto não. Por enquanto não andem sozinhos. Mas deixaram de andar sozinha em terra estranha. Ela ficou um alvo fácil para a maldade do ser humano. Siquém, príncipe daquela terra, olhou, achou ela bonita, desejou-a e tomou ela à força. Então, a gente não pode deixar nossos filhos largados por aí. Tem gente que tem o costume de deixar o filho brincar na rua o dia inteiro, não sabe com quem ele está andando, não sabe o que ele está fazendo. Sai de manhã, só volta à tardezinha. Isso é loucura em Israel. Aqui vocês vão ver essa expressão mais para frente. O que o Siquém fez com a Diná foi loucura. Porque ainda não existia lei naquela época. Mas existia os bons costumes. Porque desde Adão que o casamento é assim. Deixará seu pai e sua mãe e se tornarão uma só carne. Tem que ter um acordo entre o pai e mãe. Tem que ter um consentimento entre os familiares. É a primeira coisa. Tem que ter o consentimento entre os familiares para ter o casamento. Teve o consentimento, os dois familiares estão de acordo, as duas famílias. Aí o marido e a mulher fazem os seus votos. A partir do momento que tem a relação sexual, é o casamento. Está feito o casamento. Não tem que assinar nenhum acordo, não tem nenhuma cerimônia religiosa. O casamento bíblico é esse. Tem o consentimento das famílias, tendo amor entre os dois, fazem votos e tem a relação. Isso é o casamento bíblico. Só que aqui, Siquém fez o contrário. Ele primeiro teve relação com a Diná, para depois pedir para seu pai, avisar seu pai e para depois avisar Jacó também. Esse é o famoso sexo antes do casamento, que hoje em dia está tão normal. Mas biblicamente é pecado, é desonroso para a mulher e é loucura para os familiares. Então, se o seu filho tem várias namoradas, vai pra balada, tá cada dia com uma diferente, ele tá fazendo loucura em Israel.
Se sua filha está cada dia com um parceiro diferente, é porque você não deu estrutura para ela. Você deixou ela assistir o que ela quisesse. Você deixou ela andar com pessoas que ela quisesse. Ela foi influenciada. Se você liga a televisão hoje, as novelas, os filmes, as séries, é a coisa mais normal do mundo ter vários relacionamentos. O divórcio é a coisa mais normal do mundo. O homossexualismo agora tá forte nas séries, novela. Só vão ensinar essas coisas para seus filhos. É isso que você quer para eles? Se você deixa eles assistir isso, é isso que vai acontecer na vida deles. Jacó não orientou Diná. Ela andou sozinha, numa terra estranha, à mercê de mentes malignas, de pessoas que não temem a Deus. Se você deixa o seu filho, sua filha, assistir o que quiser, não controla o que ela vê na internet, os livros que ela lê, com quem ela anda, você vai ter uma notícia desagradável logo, logo na tua vida. A sua filha vai engravidar sem casar. O seu filho pode pegar doenças sexualmente transmissíveis. Muitas coisas ruins podem acontecer disso. Muitas coisas ruins. Agora, se você orientar seu filho e sua filha na palavra de Deus, no temor a Deus, aí as coisas vão ser diferentes. Mesmo você orientando, pode acontecer coisas ruins na tua vida. Porque seu filho pode simplesmente não obedecer e seguir a vontade dele. Mas aí, a responsabilidade é dele. Você fez sua parte. Agora, se você deixa tudo de qualquer jeito, a responsabilidade é sua. O que aconteceu aqui com Diná, a responsabilidade caiu sobre a cabeça de Jacó. Porque ele era o patriarca, ele era o cabeça da casa. É ele que tinha que orientar a família, proteger a família. Essa é a função de nossos pais. Orientar e proteger a nossa família do povo do mundo. Esses povos de Canaã eram povos maus. Esse Siquém aqui, mais para frente aqui, vai falar que ele era o homem mais honrado da casa de seu pai. Se o homem mais honrado da casa do pai é um estrupador, imagina o resto. Por isso que Deus queria tirar esse povo dali. Por isso que ele deu essas terras de Canaã para Abraão. Porque Deus queria mostrar para aqueles povos pagãos que adoravam outros deuses e que se contaminavam com práticas horríveis, sacrifício de crianças, coisas horríveis aquele povo fazia. Aqui, ó, o Siquém estuprou a filha de Jacó. Povo mau. Povo que não tinha temor a Deus, não conhecia Deus. Pelo contrário, se contaminava com ídolos e com os néfilins daquela época. Vocês vão ver os filisteus mais para frente. Eles andavam com Golias, com todos os néfilins, todas as raças de Anakim, tudo que era mal, tudo que não agradava a Deus. O mal que sobreviveu ao dilúvio. Porque na palavra no Gênesis 6 falava que os néfilis, os gigantes, existiam antes e depois do dilúvio. Isso é verdade. Tinham gigantes na época de Noé e depois do dilúvio também tinha. Que era o caso do Golias, do Og, rei de Bazã. Tinha vários néfilins também nessa época. E foi através de Moisés, Josué e Caleb que esses néfilins foram exterminados. Mas até então, eles ainda existiam e ensinavam práticas ruins a esses povos de Canaã. E um desses povos era esse Siquém, né? Então, protejam seus filhos do mal. Façam a parte de vocês. Vamos continuar a leitura da palavra. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo. E ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito por aquele fizera doidice em Israel. Deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então vocês veem que na época já era o costume que não se devia fazer assim. Não existia nenhuma lei ainda escrita, a lei de Moisés não existia. Mas a lei que Deus mandou a Adão e Eva de ir de multiplicar-vos, deixar a casa do seu pai e da sua mãe e se casem, tenham filhos, isso aqui foi desobedecido, foi uma desonra. Já era costume naquela época que primeiro tinha que se casar para ter a relação, né? E Siquém não fez assim, por isso que eles se iraram desse jeito. Então falou
Hamor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dá-lhe, peço, visas por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela, e aos irmãos dela: Achei graça em vossos olhos, e darei o que me disser. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado a Diná sua mulher. E disseram-lhe: Não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isto seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não nos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e iremos-nos. E as suas palavras foram boas aos olhos de Hamor, e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não tardou o mancebo em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Como eu disse, né? Se o mais honrado fez isso, né? Imagina o resto. Veio, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco. Portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela, e eis a terra é larga, de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e a todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo macho, de todos os que saíam pela porta da sua cidade. Então nós vimos aqui que os filhos de Jacó enganaram o povo de Siquém, né? Enganaram Hamor, enganaram Siquém, porque eles, enganosamente, está escrito aqui, né? Proporam que se eles se circuncidassem, eles dariam Diná para eles e eles seriam um só povo, né? Então eles iriam se casar entre eles e ia ser um só povo, uma só terra, iam formar uma nova nação, né? Iriam unir forças. Só que eles fizeram isso de caso pensado já. Mais pra frente a gente vai ver o que aconteceu, né? Porque a partir do momento que eles se circuncidassem, no terceiro dia, eles têm muita dor, muita febre, né? Porque é uma cirurgia que eles fazem, né? Eles arrancam a pele do prepúcio, né? Então, eles sabiam que eles estariam fragilizados e assim eles poderiam aproveitar essa oportunidade para se vingar deles, né? A gente vai ver isso na próxima parte, no próximo vídeo. Mas aqui fica a lição para nós, que não devemos desobedecer o voto que a gente faz com Deus. Cumpram o voto, honrem o voto, protejam seus filhos. Aqui, de novo, Jacó errou com Diná, porque deixou ela andar sozinha, não deu bons conselhos para ela, não deixou ela próximo de seus irmãos, e ela foi desflorada. E agora, ele também, aqui diz que os filhos de Jacó proporam isso para Siquém e para o pai dele. Onde estava Jacó nesse acordo? Ele concordou com isso? Ele está muito passivo, Jacó. Jacó deixou tudo acontecer assim. Os filhos estavam tomando decisão por ele. Se ele soubesse disso, ele não teria permitido. Vocês vão ver a reação de Jacó depois. Como ele ficou com medo de tudo que aconteceu. Jacó era um homem trabalhador. Era um homem que cuidava do campo. Era bom, bom pai, no sentido de não deixar faltar nada em casa. Muitos pais são assim. Eles se preocupam em não deixar faltar nada em casa de comida, de dar boas condições aos seus filhos. Mas esquecem da moral, esquecem da parte espiritual. Não orientam seus filhos a não mentir, a não se vingar. Então nós temos que orientar nossos filhos na parte espiritual, principalmente.
Porque se a gente não orientar na parte espiritual, eles podem acabar com a sua material rapidinho. Quantos pais nós vemos que conquistam grandes coisas, grandes empresas, e quando o filho assume, perde tudo? Por quê? Porque ensinou seu filho a ganhar dinheiro, mas não ensinou seu filho a ter uma vida honrosa. E as atitudes que seu filho vai te trazer problemas. Eles vão perder tudo da tua herança, porque eles não sabem administrar aquilo. Sobe para a cabeça deles. Eles não têm uma moral, eles não têm um equilíbrio. Eles vão gastar tudo com coisas supérfluas. E tudo que você conquistou vai pro ralo. Valoriza a educação espiritual dos seus filhos. Leva eles para a igreja. Leia a palavra de Deus para eles desde pequeno. Fez coisa errada, repreende eles. Dá bronca mesmo, põe de castigo. Se preciso for, corrige também fisicamente. Lógico, sem excesso. Mas é importante. A palavra de Deus diz que nós temos que corrigir nossos filhos. Jacó, pelo jeito aqui, não fez um bom trabalho com seus filhos. Porque eles estavam tomando decisões por ele. Eles planejaram se vingar. Nessa época não existia lei, era olho por olho, dente por dente. A justiça eles faziam com as próprias mãos. Como Siquém fez loucura em Israel, ele estava propício a receber isso também de volta. Porque nessa época era quem fere será ferido. Siquém feriu o orgulho, a honra de Diná. E por consequência, eles vão ser mortos. Os filhos de Jacó vão se vingar, vão matar todos os homens daquela cidade. Olha o tamanho do problema que Jacó se meteu por não obedecer a palavra de Deus. Por não obedecer um voto que ele fez, que ele propôs com Deus. Aqui Deus não mandou Siquém lá fazer mal para Diná. Não. Isso foi desejo do Siquém por ela. Aqui só Deus não protegeu, não fez nada por Jacó. Porque ele estava em desobediência. Deus não podia ajudar. Quando nós saímos da vontade de Deus, Deus não ajuda nós. E quando Deus não ajuda a gente está entregue ao que as pessoas quiserem fazer conosco. Simples assim. Então aqui nesse caso não foi castigo. Nesse caso, apenas Deus tirou a sua proteção de Jacó. Porque ele estava no lugar errado. Às vezes nós vamos pelos nossos desejos, pela nossa vontade, e vamos para os lugares errados. Deus não quer que a gente esteja nesses lugares. Às vezes você saiu da igreja, às vezes você se afastou da igreja, se afastou do conselho dos seus pais, e você está indo para lugares que não agradam a Deus, que não agradam aos seus pais. Isso vai trazer consequências negativas para vocês, porque se você está num lugar que Deus não se agrada, você vai perder a proteção de Deus. Se você está numa balada, se você está bebendo, você está à mercê do que as pessoas quiserem fazer com você. Se você é uma moça que sempre ouviu a palavra de Deus quando era criança e decidiu ir para a balada, você está à mercê de pessoas que querem fazer mal com você. Tanta coisa a gente vê na televisão de pessoas que colocam coisa na bebida das mulheres, enganam elas, para depois fazer mal para elas, como aconteceu com o Diná aqui. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Não saiam da proteção de Deus e da proteção de seus pais, até vocês se casarem e terem sua independência. Essa vida louca que a gente está vendo hoje, dos jovens se relacionando, tendo várias relações antes do casamento, isso é loucura em Israel. Não permitam que isso aconteça na vida de seus filhos. Oriente eles. Que eles tenham uma namorada, noivem com ela e se casem com ela. Que eles tenham um emprego, estudo. Não deixe eles ficar nessa vida louca, gente, do mundo. Que o inimigo coloca na televisão, que coloca amizades na vida da sua filha, do seu filho. Não permita que eles sejam contaminados. Leiam a palavra de Deus, enche eles do Espírito Santo, para que eles possam conseguir se defender dessas coisas. Porque infelizmente o mundo é do maligno. E nós temos que proteger nossos filhos, orientando eles. Se nós orientarmos eles com a palavra de Deus, Deus os protegerá. Mas eles precisam estar orientados. Nós devemos fazer nosso papel de pai e mãe. Orientem seus filhos.
Façam a parte de vocês e Deus fará a parte dele. Então nós vamos ficar por aqui hoje. Cuidem dos vossos filhos. Oriente eles. Honrem os votos que vocês fazem com Deus. E a vida de vocês será abençoada. Eu creio. Se até hoje, antes desse vídeo, vocês deixavam seus filhos fazer o que eles quisessem, ler o que quisesse, assistir o que quisesse, tomem cuidado, porque o inimigo é sábio. Ele enganou 1/3 dos anjos, que são seres celestiais, que têm conhecimento muito maior que o nosso. Imagina o que ele pode fazer com eu, com você e com seus filhos. Por isso que nosso Senhor ensinou a nós orarmos e vigiarmos o tempo todo. Vigiem, porque o inimigo não dorme. Ele está o tempo todo como um leão tentando te tragar. É assim que está escrito na palavra. O inimigo não brinca. Ele está o tempo todo planejando que você perca a tua salvação. Mas fiquem firmes, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está também o tempo todo, não dorme. Está escrito que ele não vai deixar nenhum filho seu. Aquele que é dele não tem como perder a salvação, porque ele vai fazer de tudo. Se o nosso Senhor Jesus Cristo está disposto a fazer de tudo por nós, tanto que ele deu sua própria vida para nos salvar, creiam nele, porque ele é poderoso e muito maior a força que está do nosso lado do que a do inimigo que está contra nós. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.